17 é um texto bastante conhecido dos irmãos, livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos lermos do versículo 1 por diante. 1 Reis, capítulo de número 17. Os irmãos já sabem até de cor o texto qual nós vamos lermos a palavra de Deus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Se não encontraram, digam amém. Diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, cuja face estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, eu tenho ordenado aos povos que te sustente. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha para teu irmão e diga: fica bebendo água do Querite. Diga ao seu irmão aí, olha para teu irmão e diga: fica bebendo água do Querite, até que Deus te dê ordem para você sair. Amém, irmão? Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos poder sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Já foi feita a leitura oficial, já foi orado pela leitura. Eu quero, nessa noite, irmão, poder tomar os vossos assentos. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Que Deus te algo contigo. Eu estava aqui, primeiramente, eu quero trazer uma reflexão. Eu vi o irmão trazer uma palavra aqui. Ele disse: olha, veja aqui, você conta seu problema, né, irmão? Para depois não sofrer. E eu me lembrei de um testemunho que eu vi na cidade de Cabaru, que os irmãos saíram para uma vigília. Foi uma vigília e às vezes nós expressamos algo para alguém e depois vamos sofrer a consequência. E o irmão chegou numa vigília, os irmãos sabem que no monte, nós subimos os montes, os irmãos sobem, glória a Deus, mas temos uns limites. E em um certo monte, alguns irmãos subiram, e quando chegou ali, alguns irmãos têm um hábito, e eu também faço isso, mas de forma sábia. Eles chegaram lá e disseram: irmão, vamos se confessar aqui para nós subir no monte. E eles começaram a falar coisas que não deveriam falar. Tem coisas que só que fala do papai, né, irmão? E eles começaram, tem um coitadinho lá que começou a dizer: irmão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu quero dizer um perdão. O irmão chegou e disse: eu fiz assim, e um até disse: eu meti a mão no diante da igreja. E ele ficou calado, o outro abençoado lá. E ele disse: e você? Vai dizer o que ele disse? Eu estou com a língua coçando aqui. Todos padecendo no monte para dizer lá na igreja onde vocês fizeram e o que estão me dizendo aqui. Então tem coisa, irmão, tem que ter cuidado, irmão. Eu estou confessando a ele doido padecer para dizer aos irmãos o que tinha acontecido. E aí eu tenho como exemplo para nossas vidas, que tem coisas que nós temos que aprender e saber o que falar mesmo. Porque você sai dizendo depois, você diz: mas Jesus, eu disse só a irmã Joaquim e os irmãos que estão sabendo. É porque você não entendeu que a irmã, você entendeu o irmão Joaquim, desculpa, você não entendeu que o irmão Joaquim ou Joaquina não tem a língua grande, mas é bom nós refrearmos e entender. Como Elias, no momento mais difícil, ele disse: eu não contei a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração. Amém, irmão? Amém. Você está por esse caminho, Deus vai te fazer realizar na vida. Meus irmãos, eu quero nessa noite trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Eu creio que essa noite Deus vai sacudir essa igreja, Cristo vai entender, que Deus tem algo a realizar em nossas vidas. Queridos irmãos, quando nós lemos um texto, mediante a toda mensagem, eu estava ali sentado, vi os irmãos trazendo saudação e minha alma se alegrando em Deus.
Eu estava observando como se entrosaria de Deus. Eu quero trazer uma mensagem da família. Deus disse, meu filho, fala aquilo que eu coloco no teu coração. E eu entendi que Deus quer falar com o crente esta noite. Quando nós lemos o capítulo de número 17 de 1 Reis, tão conhecidos, irmão, quando a Bíblia diz que Deus ergue um homem por nome de Elias. E, aliás, Elias era conhecido como o tisbita, ou melhor, uma palavra de desprezo, cidade distante, alguém que não era tão conhecido, mesmo sendo profeta, a expressão é essa: Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, cidade pequena e cidade distante. Elias era um dos profetas que alguns dizem que era semelhante a João Batista, era aquele que andava também quase com roupa de camelo, era aquele que ninguém dava nada. Mas, irmão, é onde alguém se engana. Existe algo que Deus sempre fala no entendimento. A chamada de Deus e ministério na vida de Cristo não se mede por um carro ou por teto novo, não, irmão. Chamada de Deus não se mede por aparência. Sabe com que se mede chamada de Deus? Quando olha no olho e vê que o Pentecoste é a chamada viva, porque quando você olha para o mundo de Deus, você conhece. Ele pode ter um carro novo, ele pode ter uma sandália havaiana de duas cores, mas se tem chamada de Deus, que olhar e dizer, olha, eu vi o irmão se virir com a sandália azul e vermelha, mas o que eu vi ele pegar no microfone quando ele falou, o fogo desceu. Chamada de Deus se conhece de longe, porque quando Elias mandou alguém atrás, quando Acabe mandou alguém atrás de Elias, e ele foi e disse, eu ouvi um homem que vinha com as vestes de candeia assim, ele disse, como eram as vestes desse homem? Era dessa forma, ele disse, Elias, e já é conhecido que Elias. Elias aparece em um cenário, observe comigo, Elias aparece em um cenário difícil e num momento de conflito. É aquele crente que Deus lhe ergue nos momentos difíceis, que nós possamos entrar na mesma teoria de Elias. Chega o limite que você vai ver lá na frente, que Elias entrou por esse caminho. Elias erguido por Deus, que Elias poderia dizer, mas Deus, por que eu, nesse tempo tão difícil, no tempo da apostasia, por que eu? Não tem o irmão Antônio, não o irmão Fulano, não tem outros homens vão se erguer. Elias poderia usar uma expressão, mas que isso Elias não usa. Elias entra pelo caminho que Deus tem para a sua vida. Elias entra pelo caminho profético, profetizando, olhando para o céu mediante a toda a apostasia do povo, dizendo que era Baal que mandava chuva, dizendo que era Baal que dava abundância na nação de Israel. Elias entra com o ministério seguro. Elias entra quando a profetizar. Mas a Bíblia diz que quando Elias começa a entrar por esse caminho, a Bíblia diz que no mesmo momento, querido, o Deus que nos ergue é o Deus que permanece fiel na nossa vida. E quando o Senhor ergue Elias, e Elias entra no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que o céu encerra, e Deus diz, agora você que é profeta, deve dar outra, não tem medo de profetizar, vá para o rio Querite e permaneça ali, porque você vai beber da água do Querite e só saia dali quando eu mandar. O Senhor ergue um homem com um grande ministério, ergue um homem com uma postura profética, um homem que Deus tinha compromisso com ele. Mas às vezes, irmão, tem momento na nossa vida que nós fazemos um auto-check-up e pensamos, meu Deus, eu sou profeta, ele mandou Deus honra, tem uma mensagem daquela de quebrar tudo e quem saltar na cadeira pulando. Deus tem dado graça. Às vezes olhamos e temos essa visão. Aí quando olhamos mediante a todo esse cenário, nós temos já olhar para mim, para você, e assim, vá para o Querite agora e vá beber água lá. E quando você chega lá, você vai ter carne aliviada um pouco, parece uma humilhação. Ele poderia olhar e dizer, Jeová, não tem nada melhor vir para eu não. Eu oro, o Senhor me honra. Não dá para fazer uma carruagem aí especial, pegar um bode e trazer aí e botar banquete no deserto para mim. Sim, querido, Deus é Deus de providência, porque a Bíblia diz que Deus prepara a mesa do deserto. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Mas quando Ele quer botar crente para
Às vezes, irmão, nós estamos numa fase, estamos bem com Deus, temos uma vida espiritual abençoada, estamos de bem com o ministério da igreja. Os irmãos olham para nós e dizem uma bênção, homem de Deus. Mas eu sei que tem crente aqui por Deus, já vivenciei isso. Pregamos, somos usados por Deus, estamos vivendo o ministério de Elias. Mas quando chegamos em casa, o querido está lá. Nós não estamos bebendo água do querido e dizer, Jeová, cadê o como para trazer o alimento? Esperando amanhecer e esperando todo o sol. Eu quero lhe dar um recado de Deus. O Deus que nos coloca no querido, ele se responsabiliza. Querido, não mata crente. Querido, para o meu querido, fique lá até que ele segue. Porque parece, irmão, que quando nós estamos em uma porta de escape, aí quando nós andamos, isso aqui é uma porta de escape. Quando pensa que uma porta de escape fecha, entre o desespero e na minha, parece, provavelmente, Elias poderia entrar pelo desespero. Mas eu entendo que o mesmo Elias, que lá na frente você vai ver que Elias diz assim, olha, chama Jesus assim, vá lá, próximo ao mar, e veja se tem alguma coisa ali. Olha uma expressão e o que eu quero aplicar aqui agora. Elias disse ao moço, vá lá e olhe se vê alguma coisa. Quando Elias olha para ver o moço vai lá, volta Elias 7 vezes e diz assim, olha, não tem nada. Elias disse, muito arde o momento de chuva sobre a terra. A sensibilidade fazia Elias ouvir o céu se mover. E eu entendo que desde o início do seu ministério, quando Deus diz, fique no querido, e você só sai de lá porque o querido vai secar. Quando o querido secou, Jeová olhou para Elias e disse, levante agora e vá à cidade de Sarepte, porque lá eu ordenarei a uma viúva que te dê pão e que dê de sustento para que você se alimente. Reflita e observe comigo. O Senhor chamou Elias de um ministério perfeito, em um homem de ministério que ali fora que tinha um direito e poderia argumentar algo com Deus. Chega um momento na vida de Elias. Elias vai para o querido. Quando chega no querido, bebe água e espera o tempo de Deus. Deus dizia como e Elias se alimenta. Quando pensa que não, o querido seca e Deus agora abre uma nova porta de escape até que o tempo de Deus chegue outra vez para chover sobre a terra. Eu quero trazer uma palavra profética que Deus me revela. É porque os nossos companheiros têm uma palavra que nós estamos vivenciando o momento do aperto, o momento do desemprego, o momento que as leis vão apertar e quem vai gemer. Mas eu quero dizer uma coisa, que a igreja fiel, que é o povo eleito, vai permanecer na posição, porque Jesus disse, Pai, ali eu não peço que tire o povo meu da terra. Eu sei que não é tempo, mas que os guarde e os livre do mal. A oração intercessória por essa, e a igreja está debaixo dessa. Enquanto os crentes estiverem aqui, pode que a lei, pode apertar, mas a mão de Deus vai permanecer. Deus pode glorificar a Deus. Alguns usarão ousadia para pregar. Eita! O Espírito de Deus está nesse. Abre a tua boca santa, crente. Isso é. Sabe o perigo está? Só tem água. Às vezes nem pão tem, mas vai dando um prado de glória. Vai dando, porque Deus vai enviar. Deus vai enviar. Quando para o tempo dos covos, Deus vai levantar alguém para suprir a necessidade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus de Nazaré.